Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem. Maria Clara Rodrigues. Você assistiu a live do primeiro, Maria Clara? Ou não? Você está assistindo só do terceiro agora? Então tá bom. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Quero saber, na verdade, se está tendo atraso. Porque eu tô achando que tá tendo um atrasozinho aí. Vamos lá? O chat está aparecendo no vídeo. Que engraçado. Bom, tá. Não tinha percebido que isso estava acontecendo, mas tudo bem. Então vamos lá, pessoal. Mesmo esquema. Eu mudei aqui o cenário porque... deixa eu só encostar aqui. Voltei. Então, eu tive que mudar o cenário porque a conexão estava muito ruim lá de onde eu estava fazendo no quarto. Hoje de manhã, a live do segundo ano, teve vários problemas. Eu tive que começar mais de uma vez, depois eu acabei migrando pro Instagram. E aí, eu não gostei de fazer a live toda no Instagram, porque... Enfim, eu vou ter que baixar ela, e aí o vídeo ficou picado, e aí a aula ficou pela metade. Para poder salvar, para poder deixar aqui no YouTube depois, vai ficar um pouco complicado. Vocês me ouvem bem? Minha voz está no volume bom? Tá tranquilo? Porque aqui a gente vai ter alguns problemas talvez com o som, que aqui é mais aberto, tô perto da janela e tal, então talvez a gente tenha alguma interferência aí. Talvez vocês escutem algum cachorro latindo, alguém gritando, alguma máquina de cortar grama aqui por perto, mas é normal. Tá certo? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre as vanguardas europeias, não foi isso? Nós falamos sobre o início do modernismo na Europa, no início do século XX. Eu falei para vocês sobre um pouco do contexto social e cultural do início do século XX, e esse contexto motivou o surgimento de vários grupos artísticos que propunham mudanças importantes no modo de perceber a realidade, de perceber a literatura, de perceber a arte. E esses grupos artísticos que propunham essa série de mudanças bastante radicais foram chamados de vanguardas europeias, certo? Vanguardas vem aí da expressão francesa avant-garde, que é a parte do exército que vai na frente, certo? Composta pelos batedores e tal. Portugal é um país da Europa, certo? E Portugal vê o surgimento dessas vanguardas europeias, embora Portugal não tenha exatamente uma vanguarda só sua, certo? Mas o mesmo contexto cultural europeu que contribui para o surgimento das vanguardas também contribui para o surgimento do modernismo em Portugal, certo? E aí, em Portugal, em vez de haver grupos diferentes que reivindicam vanguardas diferentes, como havia em outros lugares da Europa, em Portugal, o conjunto da literatura, da arte produzida nesse início do século XX, nesse contexto social e cultural, é chamado simplesmente de modernismo. No Brasil, a gente vai acabar herdando depois essa característica, embora no início o nosso modernismo tenha sido chamado de futurismo por causa de uma das vanguardas europeias. Vocês vão se lembrar. Então, o modernismo começa em Portugal, oficialmente, em 1915. Vocês vão se lembrar que talvez eu tenha dito nas últimas aulas algo sobre esse começo oficial dos movimentos, certo? A gente escolhe algum acontecimento importante, alguma data importante, algum evento importante para marcar o período de início de uma escola literária, de um período literário, porque isso nos ajuda a localizar no tempo onde é que as coisas estão, certo? Mas dizer que o modernismo começa em Portugal em 1915, com a publicação da revista Orfeu, é deixar de perceber que o pensamento que cria aquela revista, as obras dos escritores que participam daquela revista, já tinham começado a ser publicadas, já tinham começado a ser discutidas, aquelas ideias já tinham começado a circular um pouco antes, certo? Mas de qualquer forma a gente escolhe a revista Orfeu como marco inicial do modernismo em Portugal. Então, Orfeu
era o nome de uma publicação coordenada por 13 escritores portugueses. E aí eu vou pedir para vocês seguirem para a página 44 do livro didático, por favor. Lembrando aí, não me deixem falando sozinho não, vocês podem ir comentando aí, né, no chat para eu saber o que vocês estão acompanhando. Quem já pegou o livro didático foi na página 44, digite aí no chat 44, para eu saber, certo? Lá na página 44 a gente tem uma introduçãozinha do modernismo português, que eu espero que vocês já tenham lido, afinal de contas vocês estão em casa aí estudando. Se vocês não leram ainda, vocês podem ler de novo depois. Mas eu vou destacar que tem aí a data 1915, publicação da revista Orfeu, e tem uma imagem aí da primeira capa da Orfeu. Acharam aí? Pessoal, estou esperando vocês falarem comigo aí no chat. Cadê vocês? Acharam aí a capa da primeira revista Orfeu? Que é justamente a capa de 1915, certo? 13 escritores importantes coordenaram a publicação da Orfeu. 13 escritores importantes de Portugal eram os editores da revista Orfeu. O Mário de Sá Carneiro, deixa eu achar aqui, o Almada Negreiros e o Fernando Pessoa, certo? Desses três, eu espero que vocês já tenham ouvido falar de pelo menos um deles, o Fernando Pessoa, que é o mais importante, certo? Que é justamente aquele em quem nós vamos nos concentrar agora. O Mário de Sá Carneiro e o Almada Negreiros têm textos, eu acredito, lá naquela parte final do texto, aquela parte final do livro que a gente pode tentar ler depois, mas o sujeito importante do modernismo português, dessa primeira fase do modernismo português, que é a frase na qual a gente vai se concentrar, é o Fernando Pessoa, certo? Pela genialidade daquilo que ele escreveu, pela importância dele na divulgação dessas ideias modernistas e por aquilo que ele conseguiu realizar artisticamente na obra dele. Antes de vocês começarem a live, o eventozinho aqui no Facebook tinha uma miniatura. Vocês se lembram que tinha uma gravura? Aquilo é uma pintura modernista, certo? Vocês se lembram das vanguardas europeias, se lembram de terem visto gravuras dos quadros das vanguardas europeias, vocês vão se lembrar do estilo, né, dos quadros modernistas. A miniatura do vídeo era um quadro modernista pintado pelo Almada Negreiros, que era um dos editores da revista Orfeu, e é um quadro do Fernando Pessoa, que era o editor principal da revista Orfeu. Quando eu falo editor principal, a revista Orfeu ela não foi muito publicada, ela não foi muito para frente, assim. Eles não conseguiram juntar dinheiro para poder publicar muitos números da revista. Então, o primeiro dos números da revista é coordenado pelos três, e daí para frente o Mário de Sá Carneiro ele começa já a se dedicar a outras coisas mais pessoais, e aí no final das contas o último número da Orfeu, quem edita quase que sozinho já é o Fernando Pessoa. Então, a revista Orfeu ela tinha como objetivo trazer as ideias das vanguardas europeias que estavam acontecendo na Espanha, na França, na Itália, na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra, e trazer essas ideias para Portugal e ajudar a fazer circular essas ideias em Portugal, tá certo? Portugal também estava passando por uma série de mudanças importantes nesse momento. Parece que sempre que a gente vai introduzir um novo tópico da matéria, eu falo que o país está passando por mudanças importantes, como se, enfim, a gente sempre está passando por mudanças importantes, né? Mas é porque um pouquinho antes Portugal tinha deixado de ser uma monarquia, certo? Portugal ainda era uma monarquia no comecinho do século XX. Então Portugal começa a virar uma república aí nesse período. E o Fernando Pessoa, inclusive, é um sujeito que é bastante envolvido na discussão sobre a monarquia e sobre a república em Portugal, certo? Então vamos falar agora mais sobre o Fernando Pessoa propriamente dito, ok? Fernando Pessoa depois do Camões, o principal escritor da literatura portuguesa. No século XX, ele é o principal escritor em língua portuguesa, ele é o principal poeta em língua portuguesa, certo? Talvez o segundo seja o Carlos Drummond de Andrade, mas o maior, com certeza, na língua portuguesa toda, é o Fernando Pessoa, certo? Só que o Fernando Pessoa publicou pouca coisa com o próprio nome. Ele tem algumas obras que ele publicou com o próprio nome, mas a principal característica da obra dele pra gente
são os heterônimos. Quem está na página 44, vocês vão achar aí no tópicozinho do Fernando Pessoa, vocês vão achar a palavra heterônimos destacada em verde. Acharam aí? Por favor, pessoal, sinalizem aí para mim, deem um joinha aí que eu vou ver vocês aí da câmera. Acharam heterônimos? E aí eu vou ler com vocês na página 44, tem a palavra destacada e tem logo depois aí uma explicação do que são esses heterônimos, certo? Personalidades poéticas, marcas por meio das quais se podem escrever obras sob perspectivas totalmente novas e singulares. Vamos investigar a formação dessa palavra aí. Heterônimos tem a mesma raiz da palavras como heterossexual, heterozigoto, certo? Quer dizer outro, quer dizer diferente. E nimo está na raiz da palavra nome. Então, um heterônimo é um nome diferente, certo? O que acontece? É comum na literatura e em outras formas de arte que os artistas usem pseudônimos, certo? Vou colocar aqui no chat para vocês, para quem nunca ouviu essa palavra. Um pseudônimo é um nome falso. Vocês devem ter já percebido esse comecinho da palavra pseudo em biologia, certo? Tem alguns animais que são pseudópodes, porque eles têm pés falsos, né? Essa palavra pseudo, esse radical pseudo, é um radical grego que significa simulação, certo? Significa fingir, falso. Então, o pseudônimo é um nome falso, certo? O pseudônimo ele é usado quando o escritor, quando o artista não quer, por um motivo qualquer, ou não pode, assinar as obras com o seu nome, certo? Hoje em dia isso acontece muito com cantores, que tem o que a gente chama de nome artístico, sabe o nome artístico? O nome do cara é Mirosmar, mas ele canta como se fosse Zezé de Camargo. Então, o nome dele não é Zezé, o nome dele é Mirosmar, certo? Ele tem um nome artístico, é a mesma coisa que um pseudônimo, um nome falso. No caso do Fernando Pessoa, em vez de ter um pseudônimo pelo qual ele poderia ser conhecido, ele tem vários heterônimos. Qual que é a diferença entre o pseudônimo e o heterônimo? No caso do Fernando Pessoa, cada heterônimo tem uma característica própria de obra, certo? Quando a gente analisa a obra do Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma série de características que a gente consegue reconhecer a obra como sendo dele. Quando a gente analisa a obra da Clarice Lispector, ela tem uma série de características que permitem que a gente reconheça como sendo uma obra dela. Quando a gente analisa o Guimarães Rosa, a mesma coisa, certo? Cada escritor tem um conjunto de características, um conjunto de hábitos, um conjunto de temas preferidos, um jeito de falar das coisas, um jeito de organizar e de construir a linguagem. No caso do Fernando Pessoa, cada um dos heterônimos tem características diferentes, o suficiente para que a gente pensasse que são escritores diferentes. Para que a gente pensasse que cada obra fosse feita por uma pessoa diferente, certo? Só que era tudo feito pelo Fernando Pessoa. Isso quer dizer que o jeito mais fácil de comparar isso, na verdade, é aquele filme Fragmentado, que o cara tem várias personalidades e uma não sabe da outra e tudo mais. Isso quer dizer que o Fernando Pessoa tinha alguma questão mental? Talvez, mas não vem ao caso, certo? E não é o caso. A gente entende os heterônimos do Fernando Pessoa como sendo personalidades poéticas mesmo, certo? É uma outra personalidade que escreve de outra forma, certo? Cada um dos heterônimos tem o seu próprio lírico, certo? Tem o seu próprio jeito de falar das coisas, tem a sua própria, inclusive, visão de mundo. Cada um dos heterônimos do Fernando Pessoa, eles não concordam sobre as coisas, certo? Lembra que eu falei no começo que Portugal estava deixando de ser uma monarquia, eles estavam começando a construir uma república nesse momento? Um dos heterônimos do Fernando Pessoa defende a monarquia, é monarquista, tradicionalista, monarquista. Outro é republicano, gosta da modernidade, gosta da tecnologia e defende a república. São duas pessoas diferentes, com opiniões diferentes sobre as coisas, certo? Que defendem coisas opostas, inclusive, mas que, enfim, vivem dentro da cabeça do mesmo sujeito, certo? Como eu falei, o Fernando Pessoa tem vários heterônimos. Só que a gente destaca entre os vários 3. Porque 3 heterônimos do Fernando Pessoa são completamente
acabados, no sentido de estarem prontos como personagens separados do próprio Fernando Pessoa, certo? Que são o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. Esses são os 3 heterônimos principais do Fernando Pessoa. A maior parte das obras dele, que ele conseguiu publicar, e aquelas que foram publicadas depois da morte dele, estão no nome de um desses 3 ou do Fernando Pessoa ele mesmo. Quando a gente vai analisar a obra que ele publicou com o próprio nome, a gente coloca esse adendo aí, Fernando Pessoa ele mesmo, certo? É como se fosse o sobrenome, para você saber que não é o Fernando Pessoa escrevendo como se fosse o Alberto Caeiro. Ele tem outros heterônimos que não se tornaram tão importantes, ou porque ele usou pouco, ou porque não são fechadinhos como se fossem personagens prontos, certo? Ele tem um heterônimo para escrever prosa, só que ele é conhecido pela poesia, certo? Ele tem um outro heterônimo só para escrever prosa, que é o Bernardo Campos. Não, Bernardo Valença? Enfim, Bernardo alguma coisa. Ele tem ainda mais um heterônimo que só escrevia crítica literária, que ele assinava nas revistas, inclusive, certo? Ele analisava e resenhava obras de outros escritores com esse heterônimo. Então ele tem um heterônimo para crítica, ele tem um heterônimo para prosa, mas eles não são ainda tão bem construídos quanto os 3 heterônimos da poesia, certo? Que são esses que a gente estuda. Então vamos lá. Eu vou falar sobre cada um dos 3, sobre características de cada um dos 3, e depois eu falo um pouquinho sobre a obra do Fernando Pessoa, ele mesmo, tá certo? Então ele mesmo fica para depois. Só um instante, pessoal, deixa eu pausar aqui um instantinho. Pessoal, eu vou precisar pausar só um instante, daqui a pouco eu retorno aqui com vocês. Vamos ver se agora vai, hein, pessoal. E aí, chegamos. Um pouco. Assim, acho que dá pra ver, né? Então tá, pessoal. Desculpa aí pelos problemas na conexão. Para quem conseguiu agora e não tinha conseguido antes, o que acontece? Eu estava num lugar em que a conexão é boa, né, que é na sala. Mas o neném acordou e eu tive que voltar aqui pro quarto. E aqui a conexão não é legal, porque aqui fica longe do roteador. Eu vou ver como é que eu consigo me organizar isso aí para as próximas, tá certo? Então, avisem aí os colegas, avisem aí nos grupos de pegar todo mundo. Vamos aumentar o chat aí. Vocês estão me ouvindo bem? Respondam aí no chat para eu saber se está tudo certo. Digam aí no chat. Estão me ouvindo bem? Digam sim. E aí vamos voltar para a página 44 do livro didático, que é onde a gente estava. Nós estávamos falando sobre os heterônimos do Fernando Pessoa, não é isso? Estávamos falando sobre os 3 heterônimos que são considerados os heterônimos principais do Fernando Pessoa, que são o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. Falei para vocês que os heterônimos do Fernando Pessoa não são a mesma coisa que pseudônimos, certo? Pseudônimo é uma coisa comum no mundo das artes, na literatura, em todas as artes. Inclusive, hoje, o pseudônimo é muito utilizado por cantores de música popular, certo? Sei lá, porque o cara tem um nome que não é tão apelativo para o mercado, alguma coisa assim. E para escritores isso também é comum, um pouco menos comum, mas foi comum durante algum tempo, tá certo? E o pseudônimo ele é um recurso usado por motivos diferentes. Tem uma escritora, chegou gente aí do 2º ano,
Tem uma escritora do segundo ano, por exemplo, que é bastante importante para o romantismo, escritora do segundo ano não, escritora do romantismo, que é a matéria do segundo ano. Ela assinava com um pseudônimo masculino para que as obras dela fossem recebidas pelo público como sendo as obras escritas por um homem, certo? Mas ela não mudava o jeito dela escrever só porque ela tinha assinado como homem, entendem? Então, no caso do Fernando Pessoa, cada heterônimo tem características muito próprias, tá certo? É como se fosse um outro escritor. Então eu vou falar um pouco do primeiro deles. A Gabi perguntou por que ele usava os heterônimos. Então, ninguém sabe. A gente pode tecer algumas hipóteses, certo? A primeira das hipóteses é que ele tinha uma necessidade de expressar pensamentos que eram contraditórios e ele só conseguia fazer isso com personagens diferentes, certo? Eu vi o comentário da Esther aí. Depois você me explica esse contato, que eu não estou sabendo não. No caso, eu gosto, especialmente da explicação de que o contexto em que o Fernando Pessoa vivia era um contexto que favorecia essa visão do mundo como sendo multidimensional e como sendo fragmentado. Vocês vão se lembrar... sim, vocês vão... fragmentada e multidimensional do mundo, certo? Entendido? Respondi a sua dúvida? Eu não. Enfim, no final das contas não tem como muito bem a gente saber assim, por que ele fazia isso. Então vamos lá. O primeiro heterônimo dele, que está na página 45 já, peguei aí na página 45, é o Alberto Caeiro, certo? E o Alberto Caeiro é o heterônimo mais antigo dele. Tem isso também, uma coisa que eu esqueci de falar. Ele inventava biografias completas para os heterônimos, certo? Os heterônimos tinham data de nascimento diferente da dele, data de morte diferente da dele, certo? Os heterônimos viviam em locais diferentes, os heterônimos tinham profissões diferentes. E no caso do Alberto Caeiro, ele é um pouco mais velho do que os outros e ele é considerado um mestre para os outros que vieram depois dele. Os outros, eu falo os outros heterônimos, certo? Então, o Alberto Caeiro era um pastor, um homem simples, certo? Que vivia no campo e que falava sobre uma visão de mundo que está antenada justamente com esses valores de valorizar uma vida mais simples, uma vida mais calma e de enxergar a vida e o mundo e as mudanças pelas quais o mundo passa com mais calma, certo? Com calma e com simplicidade. A gente vai ler um poema do Alberto Caeiro, mas tem um outro poema do Alberto Caeiro que eu gosto bastante, que tem uma estrofe que começa assim. Eu não lembro exatamente a citação exata, deixa eu pegar aqui o poema depois para citar para vocês certinho. Você que está aí na beira da estrada, o que é que diz o vento que passa? Aí ele responde, que é vento e que passa, certo? Ou seja, eu encaro a vida com simplicidade e enxergo verdade simples nas coisas. Depois eu vou achar aqui esse do guardador de rebanhos, só para ver se eu consigo citar para vocês, tá certo? Mas a gente vai ler junto aí na página 45 o poema que está na página 45, certo? Que é um trecho também do Alberto Caeiro. Vamos lá. É o 23º esse. Pessoal, deem sempre aí um feedback no chat, porque senão eu fico sem saber se vocês estão me acompanhando mesmo, se vocês estão entendendo, tá certo? Então, voltando aí para a página 45, quem está com o livro na página 45, levanta a mão para eu ver. Tá certo? Levanta a mão aqui, eu estou vendo.
O meu olhar azul como o céu é calmo como a água ao sol. É assim, azul e calmo, porque não interroga nem se espanta. Esse verso do porque não interroga e nem se espanta é importante para a gente entender a visão de mundo que o Alberto Caeiro tem, certo? Não interroga e nem se espanta, porque o Alberto Caeiro, como heterônimo, o eu lírico do Alberto Caeiro, enxerga o mundo como sendo esse local de verdades simples, certo? O mundo está mudando muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma forma muito complexa e a gente não consegue compreender, e a gente não tem que compreender mesmo, tá certo? O mundo é desse jeito, as coisas são assim, a gente tem que encarar a vida com essa simplicidade, com essa leveza, certo? Essa é a visão de mundo do Alberto Caeiro. Se eu interrogasse e me espantasse, não nasciam flores novas nos prados, nem mudaria qualquer coisa no sol, de modo a ele ficar mais belo. O que ele quer dizer é que, se ele quisesse ter essa atitude de se perguntar por que é que o mundo é do jeito que o mundo é, ele não teria capacidade nenhuma de interferir nas coisas, certo? Então, essa interrogação sobre o mundo, essa investigação do mundo, para o Alberto Caeiro é desnecessária, porque ela só pode levar à frustração. Porque para que você vai tentar investigar como é que as coisas funcionam se você não vai poder interferir no modo como as coisas funcionam? Então é muito melhor aceitar, certo? Com simplicidade, com calma, o modo como as coisas são. Mesmo se nascessem flores novas no prado e o sol mudasse para mais belo, eu sentiria menos flores no prado e achava mais feio o sol. Porque tudo é como é, e assim é que é. E eu aceito e nem agradeço para não parecer que penso nisso. Deu para perceber aí no finalzinho como que é essa visão de mundo do Alberto Caeiro? Certo? Alguém que enxerga o mundo como um lugar de verdades simples, que devem ser aceitas com calma, certo? Deixa eu pegar aqui o trecho que eu estava falando com vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É um dos poemas desse mesmo livro que tá. Esse poema que está aí na página 45 é de um livro chamado Guardador de Rebanhos, certo? Porque o Alberto Caeiro gostava de se imaginar como pastor, certo? Eu falei que ele era pastor no começo, ele não era pastor, mas ele fala sobre o pastoreio porque ele se imagina como pastor em determinado momento, e justamente porque o nome do livro é O Guardador de Rebanhos, certo? Mas o primeiro poema do Guardador de Rebanhos é justamente Eu Nunca Guardei Rebanhos. Aí começa com Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Então ele está falando sobre uma postura de observar o mundo, certo? Em vez de uma postura de tentar intervir no mundo, de tentar interferir no mundo, certo? Então ele constrói, o Alberto Caeiro constrói essa imagem daquele cara que fica olhando as coisas, que fica observando as coisas, que aceita a verdade do modo como as coisas são, sem tentar interferir, sem tentar modificar, certo? Sem tentar se impor ao mundo. Vocês compreenderam como que o Alberto Caeiro é? Eu sei que é muito pouco tempo para a gente ver o Alberto Caeiro, mas é porque eu quero ir falando sobre os outros. E aí vocês vão ver como que o Alberto Caeiro acaba influenciando os outros, tá certo? Então, ainda na página 45, a gente tem aí o Álvaro de Campos. Álvaro de Campos é um que é dos heterônimos do Fernando Pessoa, eu acho que é o mais famoso, assim, porque tem várias citações que são do Fernando Pessoa, obviamente, que as pessoas citam como falando só que é do Fernando Pessoa, sem saber que, na verdade, é do Álvaro de Campos, que é o Fernando Pessoa, mas enfim, vocês entenderam, né? E o Álvaro de Campos, de todas as personalidades do Fernando Pessoa, de todos os heterônimos, o Álvaro de Campos é o que está mais alinhado com o mundo moderno, certo? O Álvaro de Campos é engenheiro, o Álvaro de Campos morou fora de Portugal, na Escócia,
E o Álvaro de Campos gosta da tecnologia, ele exalta a tecnologia, ele percebe que coisas novas podem ser feitas com a tecnologia e ele dá boas-vindas para as mudanças no mundo que, por exemplo, vão assustar outros dos heterônimos do Fernando Pessoa. Tá certo? Deixa eu só separar aqui. A gente vai, o poema não está na página 45, o poema está na página 46, para a gente acompanhar junto aí. Então, deixa eu ver. Aqui, beleza. Me digam aí se vocês conseguem perceber como que o Álvaro de Campos encara o mundo. Deixa eu ver aqui, ó. Página 46, a gente tem aí o Lisboa Revisitada, o Lisbon Revisited. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Metafísica, pessoal, é justamente um ramo de estudos da filosofia que estuda as características da existência das coisas, certo? Vocês podem, o Rodrigo vai saber explicar o que é metafísica melhor do que eu. Quando tiver uma live dele, vocês perguntem para ele o que é metafísica. O que o Álvaro de Campos está falando é que ele não quer saber desse tipo de reflexão sobre o mundo, certo? Porque o Álvaro de Campos, aliás, desculpa, misturei aqui os nomes dos rapazes. O Álvaro de Campos não quer essas reflexões sobre o mundo porque o Álvaro de Campos é um cara que acredita na ação, certo? Mais do que na reflexão. Então, quando ele fala não me tragam estéticas, não me falem em moral, ele está falando que, não, eu não quero parar para refletir sobre as coisas, eu quero fazer as coisas, certo? Tirem-me daqui a metafísica, não me apregoem sistemas completos, não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meu, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Então ele está falando que ele é um homem de ação, certo? Mas que ele não é alguém que para refletir sobre essa ação. Ele quer simplesmente agir e fazer as coisas. Quando ele fala tenho técnica só dentro da técnica, ele quer dizer que enquanto ele está executando as ações que ele tem que executar, ele é bom no que ele está fazendo. Mas ele não quer, enquanto não está executando essas ações, pensar sobre elas. Fora disso, sou doido, com todo direito a sê-lo. Ou seja, fora da ação, eu sou doido. Com todo direito a sê-lo, ouviram? Então ele ainda dialoga com a gente. Ele percebe que, sou doido com todo direito a sê-lo. E aí, se ele achava que ele não tinha te convencido, ele repete, com todo direito a sê-lo. Ouviram? Como se ele estivesse discursando mesmo para alguém. Não me massem, pelo amor de Deus. E aí, massar é chatear, não é isso? Encher o saco. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disso, o contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos à vontade. Assim como sou, tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Talvez aqui é que seja a coisa da pergunta da Esther, porque ele menciona nessa estrofe, Esther. Confirma aí para mim se era disso que você estava falando. O que ele está falando é que ele não se importa com as outras pessoas, não se importam com o que as outras pessoas pensam dele, não se importa em se adequar às expectativas que as outras pessoas possam ter. As outras pessoas, no caso, a sociedade, certo? Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Ou seja, ele tem aqui uma série de expectativas da sociedade, da família, certo? Do Estado, sobre coisas que ele deveria fazer, e ele não quer fazer, certo? Ele não quer ter que se adequar às expectativas que o mundo impõe a ele. Assim como sou, tenham paciência, certo? É isso que ele... Eu voltei na mesma estrofe aí para quem está acompanhando. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me sozinho para o diabo. Vocês podem perceber que ele não está exatamente falando da figura do imaginário cristão, do diabo, certo? Ele tá usando a expressão popular para dizer, olha, vocês podem ir fazer o que vocês quiserem, onde vocês quiserem, aí, e me deixem quieto por aqui. Não me peguem no braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho.
Já disse que sou sozinho, ah, que maçada quererem que eu seja da companhia. Pessoal, vocês estão percebendo essa revolta dele em relação aos outros, em relação às outras pessoas e em relação às expectativas que as outras pessoas querem depositar sobre ele? O Álvaro de Campos, ele tem um tom bastante de conversa, certo? Quando ele fala, não me peguem no braço, não gosto que me peguem no braço, certo? É um poema bastante fluido, como se você estivesse brigando com alguém mesmo, como se você estivesse brigando com um amigo, certo? Me fala aí, vocês devem conhecer pelo menos algumas imagens aí de vídeos da internet em que uma pessoa briga com as outras falando, não, me pega pelo braço, me solta, me deixa, alguma coisa do tipo. Tentem imaginar essa pessoa desse vídeo que você lembrou aí agora, falando o que o eu lírico desse poema fala agora. O céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Lembra sobre aquela coisa de imaginar a verdade simples sobre o mundo? Olha, o céu é uma verdade, certo? E o céu é uma verdade sobre a qual eu não tenho que refletir, eu não tenho que me perguntar e tentar... Cadê? Deixa eu ver. Desculpa. Alguém fez uma pergunta? De certa forma é. O Álvaro ele tem uns momentos de melancolia, certo? O Alberto Caeiro ele enxerga as coisas com mais calma. O Álvaro de Campos tem certos momentos de pessimismo e de melancolia, embora ele abrace essa nova realidade. No Ricardo Reis isso aparece de outro modo, mas o Fernando Pessoa ele tem ainda mais essa coisa da melancolia e do pessimismo numa obra em prosa dele, que se chama Livro do Desassossego. E aí essa obra em prosa eu não sei se ela está atribuída a ele mesmo ou se ela está no heterônimo da prosa. Acho que está só com o nome dele mesmo. Nessa ele tem um tom de pessimismo e de melancolia bem maior, tá certo? Maior do que a do Álvaro de Campos, inclusive. Voltando aí, o céu azul, o mesmo da minha infância, eterna verdade vazia e perfeita. Reparem esse verso aí. Eterna verdade vazia e perfeita. Todas as palavras desse verso são importantes, certo? É o caso de não querer refletir sobre o modo como as coisas do mundo são e aceitar que essas coisas são eternas. Olha só, é o mesmo da minha infância, eterno. É uma verdade, isso quer dizer que é inquestionável. Você vai questionar o céu? Como é que você vai questionar o céu? Você vai falar, não está ali não, é o teto. Vazia, isso quer dizer que você não tem que tirar nenhuma reflexão disso, certo? O céu é o céu e pronto. Por que você vai ficar pensando, tem estrela, não tem estrela, tem alienígena, não sei o que, quando morre vai para onde, não sei o que. Ele não quer se perguntar disso, certo? Ele quer aceitar que isso é uma verdade e pronto. Vazia e perfeita. Perfeita porque está pronto, porque eu, como ser humano, não preciso acrescentar nada nisso. Vocês conseguem entender? Como que cada uma dessas palavras se completa? Eterna, verdade, vazia e perfeita. Quem está com o livro destaca cada uma dessas palavras desse verso aí. Se vocês puderem destacar com cores diferentes ou de formas diferentes, fica ainda até melhor, certo? O macio Tejo, ancestral e mudo, é Tejo que fala, hein, pessoal, não é Tejo não. Tejo é um dos principais rios de Portugal, é o rio que passa por Lisboa. Pequena verdade onde o céu se reflete, certo? Então se o céu é aquela verdade eterna e perfeita, o Tejo é uma pequena verdade também, certo? A mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Desculpa, ó mágoa revisitada, eu li errado. Ó mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Então essa é a Lisboa do passado, de outrora, e é a Lisboa de hoje, certo? Lembra quando ele falou lá, da verdade, eterna, vazia, perfeita? Então, Lisboa do passado, porque Lisboa é uma cidade muito antiga mesmo, realmente, e é a realidade em que ele está vivendo. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Ou seja, a cidade não tira nada dele. A cidade não dá nada para ele, certo? A cidade não é nada além daquilo que ele sente da cidade. Deixem-me em paz, não tardo, que eu nunca tardo, e enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Olha as palavras abismo e silêncio escritas aí com letra maiúscula. Estão percebendo? Então, o que ele está falando quando ele fala
enquanto tarda o abismo e o silêncio. Tardar é demorar a chegar, não é isso? Então, me deixem em paz enquanto... que eu não vou falar para vocês, não. Entenderam qual que é a pegada do Álvaro de Campos? Alberto Caeiro, então, é o cara que enxerga essas verdades simples sobre o mundo e aceita essas verdades com calma. O Álvaro de Campos é alguém que abraça a nova realidade, que é um homem da ação e não da reflexão, que enxerga essas mesmas verdades eternas sobre o mundo e que não quer ter a necessidade, ter a obrigação de se adequar às expectativas que as outras pessoas têm dele, certo? Vocês podem perceber que o Álvaro de Campos é um heterônimo bastante preocupado com a identidade. E isso é português, certo? Fazer sentido de quem você é nesse mundo de transformações tão rápidas, certo? Isso era um problema, isso era uma pergunta que os poetas portugueses modernistas se faziam, certo? E há vários poemas, vários textos com acompanhar. Falar em não conseguir acompanhar. Até aqui vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Tô vendo aí que... Tô percebendo que agora que a gente migrou pro YouTube, a quantidade de pessoas acompanhando diminuiu. Se vocês ainda quiserem avisar alguém aí que tá perdido e tal, então a galera desistiu, foi fazer outra coisa, né? Eu entendo também. Avisem que... Bom... Mas eu vou tentar fazer o download e postar no YouTube depois. Eu não sei se vai ficar legal, porque eu acho que talvez vai ter que editar, mas enfim. Então vamos falar do Ricardo Reis rapidinho pra gente pular pro Fernando Pessoa ele mesmo, porque senão a gente não consegue falar dele mesmo. E tem uma obra dele que eu preciso falar porque é muito importante. Então vamos lá. O Ricardo Reis é o mais diferentão dos heterônimos dele. Mais diferentão por quê? Ricardo Reis, lembrando que o Fernando Pessoa é português, não é isso? Nós estamos estudando o modernismo de Portugal. Dos 3 heterônimos do Fernando Pessoa, o Ricardo Reis morava no Brasil. Já ouviram falar Brasil, né? Então, pois é, ele não morava em Portugal. Então, ao mesmo tempo em que ele não morava em Portugal, ele é, dos escritores, dos heterônimos do Fernando Pessoa, aquele que tem uma conexão mais profunda com a tradição e o passado de Portugal, certo? Ele, inclusive, era monarquista. Lembra que eu falei no começo que Portugal estava fazendo a transição da monarquia para a república nesse período? O Ricardo Reis era um defensor da monarquia, da Casa Real. O Ricardo Reis ele é defensor da tradição e do passado de glórias português, certo? Isso vai ser importante para o texto que eu vou comentar do Fernando Pessoa ele mesmo. Então ele é mais diferentão porque, olha só, o modernismo, e vocês lembram lá das vanguardas europeias, não é sobre a mudança radical em relação ao passado. As vanguardas europeias e o modernismo não têm como principal motivo, principal objetivo, romper com o passado e romper com a tradição para poder construir uma coisa nova. Não é isso que as vanguardas europeias fazem? Inclusive, uma delas tenta fazer isso de modo explícito, destruindo o passado, certo? E o Ricardo Reis é uma expressão modernista, porque olha só, se ele é um heterônimo, como a gente tentou explicar lá respondendo a pergunta da Gabriela no começo, se ele é um heterônimo, ele é uma manifestação dessa percepção do mundo de modo fragmentado, não é isso? Então ele é uma manifestação modernista, só que ele é apegado à tradição, certo? Então o Ricardo Reis, ele revela justamente a contradição existente nesse momento para o Fernando Pessoa, certo? Ele tem um heterônimo que abraça a modernidade e ele tem um heterônimo que está apegado ainda à tradição e ao passado. E é o caso do Ricardo Reis, certo? O Ricardo Reis ele chega inclusive a falar de temas que já tinham deixado de ser falados na literatura, certo? Que são temas lá do arcadismo. Vocês se lembram de terem estudado arcadismo no primeiro ano do ensino médio? Então,
O Ricardo Reis é um heterônimo que, no modernismo, 150, 120, 130 anos depois, está retomando temas lá do arcadismo, certo? Então, ele tem, por exemplo, uma musa, igual os poetas Árcades tinham, uma musa com nome grego. Ele fala sobre mitologia grega, certo? Ele retoma a mitologia grega o tempo todo. Então, vamos ler aí o poema do Ricardo Reis, que está na página 47, por favor. Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não veem. Ó, vou parar no meio desse verso aí. Uns, então ele está falando de algumas pessoas, com os olhos postos no passado. Quer dizer, algumas pessoas, ao olhar para os acontecimentos passados, ou melhor, ao olhar para a memória sobre o passado, veem o que não veem. Ou seja, essas pessoas olham para o passado e elas enxergam uma coisa que não está no passado, certo? Ou seja, as pessoas têm uma memória do passado que é construída, certo? Isso vale, na verdade, para toda a memória do passado. A memória do passado é sempre construída. Construída, de certa forma, idealizada. Outros, fitos os mesmos olhos no futuro, ou seja, um grupo de pessoas olhando para o passado, enxergando um passado que não existiu, certo? Idealizando uma memória do passado. Outro grupo de pessoas, olhando para o futuro, veem o que não pode ver-se, ou seja, estão enxergando uma coisa que ainda não aconteceu e que não se pode saber como vai ser, certo? Então ele está falando sobre pessoas que idealizam o passado e enxergam um passado que não era real, e outras pessoas que, ao olhar para o futuro, também idealizam o futuro, certo? E fazem previsões sobre coisas que não dá para saber, certo? Não dá para saber como é que vai ser, e você está dizendo aí que vai ser maravilhoso, que vai ser incrível. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa, este é o dia, esta é a hora, este é o momento. Isto é quem somos e é tudo. Eu fiz questão de ler a estrofe toda no caso, porque ele está falando sobre o presente, não é isso? Então, na primeira estrofe, ele falou sobre as pessoas que olham para o passado e idealizam o passado. Depois falou sobre pessoas que olham para o futuro e idealizam o futuro. O passado que as pessoas idealizam é uma memória construída que não corresponde à realidade dos fatos. E o futuro que as pessoas idealizam também é uma construção de imaginação de algo sobre o que não se pode ter certeza, certo? E aí, na segunda estrofe, ele diz que o melhor, então, é olhar para o presente e aceitar o presente, certo? Aceitar o presente no sentido de aceitar o tempo atual, não aceitar o presente. Você pode fazer essa relação se quiser. Enfim, essa é a hora, esse é o momento. Isto é quem somos e é tudo. Não sei, eu vou pedir que vocês voltem depois para ler esse poema, tentando adequar esse poema com as coisas que nós estamos vivendo agora. Vai ser um pedido aí de para casa para vocês, certo? Perene flui a interminável hora. Perene quer dizer permanente, certo? Quer dizer que dura, que perdura. Que nos confessa nulos. No mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Colhe o dia porque és ele, certo? Então, ó, perene flui a interminável hora. Isso quer dizer que o tempo não se esgota, certo? Então o tempo não vai parar, certo? Porque as coisas estão acontecendo de um jeito diferente do modo como você estava acostumado que elas acontecessem. O tempo não vai parar por causa disso, certo? Que nos confessa nulos, ou seja, não tem nada que você possa fazer em relação a isso. No mesmo hausto em que vivemos, morreremos. Hausto é gole, certo? Então isso quer dizer que você não consegue você não consegue controlar certas coisas. Do jeito que você está vivendo agora é o jeito que você vai morrer. Você pode controlar o modo como você vai morrer? As coisas fogem do seu controle, certo? Colhe o dia porque és ele. Então, colhe o dia é uma das traduções daquela frase que é bastante conhecida pela internet.
aquele Carpe Diem. Lembra que aparece em vários filmes, aparece em várias séries, aparece em várias imagens de Instagram. Carpe Diem é aproveite o dia, certo? Uma tradução mais precisa seria essa, colha o dia, no sentido de colher aquilo que é fruto, certo? Então, colha o dia porque és ele. Então, ele está dizendo que você é o dia. Como assim você é o dia? Você é o momento presente em que você vive. Dá para entender essa relação? Quando ele diz que você é o dia, é porque você é aquilo que você está vivendo no momento? Conseguiram entender aí? Estou percebendo que no chat vocês ficaram meio silenciosos aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui pro chat também. Eu estou olhando o chat aqui no computador, tá? Eu estou gravando do celular aqui, mas eu só... Enfim. Digam aí se vocês estão entendendo. Entenderam o Ricardo Reis, né? Entenderam sobre o que ele está falando, sobre essa relação dele com o tempo e etc. Vamos ver se dá para falar então sobre o Fernando Pessoa ele mesmo. Na verdade, sobre o Fernando Pessoa ele mesmo, eu quero falar sobre uma obra específica que é a obra Mensagem. E aí talvez, pessoal, deixa eu ver. Eu acho que vai ficar mais pela hora, porque eu peço desculpas para vocês, mas a gente demorou. A gente demorou para começar e a gente teve esse momento aí em que eu tive que trocar de lugar e estava com problema de conexão. É porque eu não queria falar sobre o Mensagem correndo, certo? Vou só introduzir então o Fernando Pessoa ele mesmo, mas eu separo para falar sobre o Mensagem em outro momento, para a gente poder falar de um pouco mais demorado sobre o Mensagem. Senão eu vou ter que falar correndo para acabar e aí eu acho que não vai ficar tão legal. Então vamos lá, pessoal. Fernando Pessoa, ele mesmo, ele tem algumas obras, alguns poemas que ele foi publicando nas revistas literárias que ele editou. Lembra que lá no começo, eu ia falar no começo do vídeo, mas o vídeo começou em outro vídeo, né? Era em outra rede social até. Lá no vídeo do YouTube, que foi interrompido, eu tinha falado que o Fernando Pessoa era um dos editores da revista Orfeiro, certo? Que é a revista que inicia o modernismo em Portugal. Então, nessa revista, ele publica alguns poemas dele. Então, a obra dele tem a parte lírica, que é essa parte que ele foi publicando nas revistas. Uma coletânea de lírica só foi publicada depois da morte dele. E ele tem uma obra nacionalista. Esqueci de falar um negócio. Falei da morte dele, esqueci de falar uma outra coisa. Vamos voltar no Ricardo Reis só um instante. Lembra que eu falei que os heterônimos tinham data de nascimento e data de morte? O Alberto Caeiro morreu alguns anos antes do Fernando Pessoa. Isso quer dizer que o Fernando Pessoa criou um personagem chamado Alberto Caeiro, assinou vários poemas como se fosse o Alberto Caeiro e determinou uma data de morte do Alberto Caeiro. E a partir daquela data, o Fernando Pessoa não escreveu mais nada assinado pelo Alberto Caeiro. Vocês entenderam isso? O Álvaro de Campos teve também uma data de morte que foi 1 ano antes do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa ele morreu razoavelmente jovem até. Então, 1 ano antes de morrer, o Alberto Caeiro morreu. Parou de escrever as coisas, certo? E aí eu vou voltar lá naquela coisa de por que ele escrevia com os heterônimos, certo? Aquilo que ele tinha para dizer na roupa de Alberto Caeiro já tinha se esgotado. Ele não queria mais voltar naqueles temas, certo? O Ricardo Reis não teve data de morte porque o Fernando Pessoa morreu antes de terminar a obra do Ricardo Reis. Então o que acontece? O Alberto Caeiro morre antes do Fernando Pessoa. O Álvaro de Campos morre antes do Fernando Pessoa. Em 1935, morre o próprio Fernando Pessoa sem concluir a obra do Ricardo Reis. Tem um outro escritor português, que já está mais próximo da gente, que morreu há pouco tempo, mas para a literatura isso é contemporâneo, vocês se lembram, né? Que na década de 80, ou seja, 50 e tantos anos depois da morte do Fernando Pessoa, o José Saramago escreve um livro. Vocês estão me acompanhando? Pessoal, deu uma pausa aí por causa da conexão, mas já voltou, né? Se voltou, digam aí que voltou. Beleza? Deem aí de novo um joinha para eu saber.
Deixa eu só voltar aqui onde eu estava. Fernando Pessoa morreu em 1935. Na década de 80 ou comecinho da década de 90, ou seja, 50 e poucos, quase 60 anos depois da morte do Fernando Pessoa, o José Saramago, outro escritor português, escreve um livro chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Deu para entender onde ele está querendo chegar? Então o José Saramago, 60 anos depois, escreve O Ano da Morte de Ricardo Reis. Por quê? O Fernando Pessoa morreu sem terminar a obra do Ricardo Reis. Então, o José Saramago, outro escritor, certo? Que não conviveu com o Fernando Pessoa, resolve ele mesmo inventar como é que seria o final da história do Ricardo Reis. Só que o Ricardo Reis era um personagem do Fernando Pessoa, certo? Vivia só na cabeça do Fernando Pessoa. Então, o José Saramago escreve um livro inteiro, um romance dividido em vários capítulos, em que o Ricardo Reis é um fantasma que vaga pelas ruas de Lisboa depois da morte do Fernando Pessoa. Certo? O Fernando Pessoa morreu, sobrou um fantasma, que é o Ricardo Reis. E o Ricardo Reis vai andando pelas ruas de Lisboa e refazendo alguns passos do Fernando Pessoa para ele, Ricardo Reis, ele, fantasma, Ricardo Reis, tentar entender qual é que deveria ser o fim dele, que é um fim que o Fernando Pessoa não conseguiu dar antes de morrer. E aí, eu tinha falado antes que a obra do Fernando Pessoa, ele mesmo, é dividida em duas partes, a lírica e a nacionalista. Olha só, a obra nacionalista do Fernando Pessoa era uma obra refletindo sobre o passado de Portugal. E ao refletir sobre o passado de Portugal, o Fernando Pessoa volta na figura do Luís de Camões, que foi o principal escritor da literatura portuguesa, certo? Lembra que no começo eu falei que o Fernando Pessoa é o segundo maior escritor português? O primeiro é o Luís de Camões, que é do Renascimento, 1500 e pouco. Então, a obra nacionalista do Fernando Pessoa volta no Luís de Camões. O Ricardo Reis era tradicionalista, certo? Então, o José Saramago, certo? Já no final do século XX, muitas décadas depois da morte de Fernando Pessoa, imagina o fantasma do Ricardo Reis andando pela cidade de Lisboa, refazendo os passos do Fernando Pessoa, para ele, Ricardo Reis, entender qual deveria ser o final dele, que o Fernando Pessoa não conseguiu dar. E aí, esse fantasma andando por Lisboa chega num lugar em Lisboa, que é a Praça Camões. Tem uma estátua do Luís de Camões nessa praça. E é aí que o fantasma do Ricardo Reis se encontra com o fantasma do Luís de Camões. E é aí que o Ricardo Reis entende qual que era a missão dele, qual que deveria ser o final da história dele. E só que ele passa um ano, né, até poder descobrir essas coisas. E é aí que ele entra em paz consigo mesmo e aí ele pode deixar de existir como fantasma depois da morte do Fernando Pessoa, certo? Beleza, eu precisava falar disso, primeiro, porque eu gosto muito do José Saramago, e eu gosto muito desse livro específico do José Saramago, porque é um livro que reflete bastante sobre a própria literatura portuguesa, e porque tem uma parte importante sobre qual vai ser a obra que a gente vai falar na próxima aula, que é a obra Mensagem do Fernando Pessoa, que é uma obra nacionalista do Fernando Pessoa, em que ele vai refletir sobre Portugal, e o Luís Vaz de Camões tem um papel importante nessa reflexão sobre o passado de Portugal, certo? Só para lembrar, o Fernando Pessoa está escrevendo uma obra nacionalista na primeira metade do século XX. E isso é uma coisa bastante complicada, porque a primeira metade do século XX era um período bastante complicado para ser nacionalista, certo? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, olha só, vou terminar com vocês aqui. Vou deixar vocês curiosos aí pela obra Mensagem do Fernando Pessoa. Quem quiser procurar alguma coisa sobre a obra antes da aula, pode procurar. Na semana que vem, a gente volta a falar sobre a obra Mensagem do Fernando Pessoa, certo? Para concluir o Fernando Pessoa, e aí a gente conclui o modernismo português. Porque aí, o próximo tópico já é o modernismo brasileiro. Que aí, o último tópico do livro, esse é o livro 9, né?
O último tópico do livro 9 é a Semana de Arte Moderna, que já é o início do modernismo no Brasil. Então, eu vou fazer um vídeo sobre o Mensagem, do Fernando Pessoa, ou eu envio alguma outra coisa para vocês, algum vídeo já pronto, porque tem alguma coisa pronta por aí, e depois a gente para de falar do modernismo em Portugal e começa a falar do modernismo no Brasil, tá certo? Vou pedir desculpas a vocês pelos problemas que a gente teve aí na transmissão. Aconteceu de novo, começou no YouTube, teve que voltar para o Instagram. Eu vou dar um jeito de deixar essa live no Instagram salva em outro lugar depois, no YouTube ou não, talvez. Eu tento baixar ela e vejo o que eu consigo fazer. Vejo até se dá para poder juntar os dois vídeos. Então é isso, por hoje é isso. Deixa eu ver, são quase 20 para as 4. Bom sextou em casa, certo? Façam aí os exercícios dessas páginas do livro. Se tiver dúvidas sobre os exercícios, vocês podem me mandar para este e-mail que eu mandei para vocês na aula passada, mas ninguém me mandou dúvida nesse e-mail ainda. Estou achando que vocês estão com vergonha de me mandar as dúvidas de vocês. Vocês podem mandar aí no e-mail. Manda a dúvida, que aí ou eu respondo no próprio e-mail, ou eu coloco a dúvida, respondo a dúvida na próxima aula, no próximo vídeo. Fica até melhor, né? Beleza? Sextou com S de saudade da escola. Beleza. Sextou com S de saudade da escola. Até eu tô com saudade da escola, olha só. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então um abraço pra vocês. Nós nos vemos na próxima semana. Vou ver se eu acho alguma outra coisa legal aí sobre o Mensagem. A obra do Fernando Pessoa, eu não sei se ela está tecnicamente em domínio público. Deixa eu ver. Ela está em domínio público. Olha só, já faz 70 anos que ele morreu. Então tem tudo na internet. Quem gostou do Álvaro de Campos, tem tudo na internet e nos estudos dirigidos eu coloquei um poema do Álvaro de Campos para vocês. Vocês podem voltar lá para olhar. E se vocês quiserem procurar alguma coisa sobre a Mensagem, é um pouco mais difícil de ler, mas enfim, vocês podem ficar à vontade. Para quem quiser ler mesmo por curiosidade, o Alberto Caeiro e o Álvaro de Campos têm uma leitura mais fluida, assim, que é mais... Não vou dizer exatamente que é mais fácil, mas é uma leitura que dá para acompanhar, certo? Sem precisar decifrar muita coisa. Já o Mensagem tem que decifrar algumas coisas, aí é melhor a gente ler depois juntos. Então um abraço, pessoal. Ficamos por aí. Até mais, então. Tchau para vocês.